Renato, meu querido, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Diário News, Pensando Fora da Boa Caixa. tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você está no Rio de Janeiro, é isso? Isso, estou no Rio e tentando aqui essa conexão para a gente conseguir falar bem, ouvir e todo mundo entender direitinho. Maravilha. Esse é o Renato Marques. Diga aí. Renato, antes de entrarmos nesse belíssimo trabalho que você vem realizando, que trata-se da reprogramação, do realinhamento corporal e energético, fale um pouquinho sobre você. Você é professor de dança, é isso? Sim, eu sou profissional da dança, então as pessoas me conhecem muito mais pela essa parte artística, que é a que eu desenvolvo há em média 26 anos profissionalmente. E sou aqui do Rio, comecei a minha vida através do teatro, depois fui para a dança, e aí a partir da dança eu fui despertando para a questão do corpo, já que é o meu material, minha ferramenta de trabalho, e isso veio me despertando outras intenções dentro do que eu vejo, dentro do que eu sinto com o meu corpo, né? Então, é estranho agora, nesse primeiro momento, que as pessoas deixam de olhar o Renato, bailarino ou artista, para ver o Renato de uma outra maneira, como alguém que trabalha num campo de realinhamento físico e energético. Maravilha. Como foi que surgiu esse seu interesse por essa linguagem não apenas física, mas com essa pegada mais espiritualista, mais energética, mais de corpos sutis, mais corpos sutis? Como foi que surgiu? Qual foi a primeira experiência que você teve e viu que ali tinha um potencial que você poderia explorar também? Então, a partir do momento que eu comecei a ter mais interesse pela parte de anatomia, fisiologia, para entender melhor o meu corpo, eu comecei, claro, a fazer bastante experiência com o meu corpo, que é o que eu faço sempre antes de levar isso para uma sala de aula e agora para um atendimento particular. E o que foi me despertando, na verdade, foi que ao longo desses anos eu fui tendo contato com terapeutas de áreas completamente distintas e esses terapeutas achavam interessante o fato de eu não ter uma formação específica dentro de uma área que era deles, e eles notavam que eu, por intuição ou por instinto, tinha características de algumas terapias muito específicas. Então eles me questionavam sempre se eu sabia o que eu estava fazendo, se eu tinha noção da onde o meu toque me levava, ou seja, de que forma a minha intervenção no corpo do outro agia, se eu tinha consciência plena do que eu fazia ou se apenas era uma intuição. E é claro que a partir desse momento eu comecei a querer entender mais sobre o que eles diziam. Então fui entender um pouco daquele tipo de terapia e fui entendendo o que em mim acontecia de uma forma natural, pela minha percepção, não só anatômica de pensar no corpo, nas estruturas que ele tem, mas também de captar que existiam outras energias que vêm de como nós pensamos na vida estressada, no ambiente que nós convivemos, isso tudo vai tendo uma ressonância no nosso corpo. E eu fui percebendo que eu tinha essa sensibilidade para captar isso. E a partir do momento que eu fui estudar um pouco mais sobre essas outras terapias, eu fui entendendo o que elas diziam sobre o que eu fazia, e agora eu faço com muito mais consciência do que intuição. Olha, quem está acompanhando a gente aqui no YouTube é a Fabiola de Salvador, Bahia, Flávia Gutierre, a Cláudia Lúcia, o Francesco Carnevale, através do Mercabá Dimensional, Lael Ofani mandando um beijão para você, a Marta, a Sandra Luz, também a Ana Araújo, E que massa! o Educação Consciencial, o grande
Fábio Santos também está mandando um abraço para você. Tá, gente A boa. Thelminha também está acompanhando. A Karime Rezende também mandando um abração para você. O pessoal que está aparecendo aqui no YouTube e já desejando boa sorte aí na entrevista. Que maravilha. Obrigado, gente. Ô Renato, vamos agora deixar mais clara essa situação. Como é, você consegue de forma intuitiva, você tem uma visão extrafísica, é intuição, é uma audição que você consegue perceber o corpo da pessoa e identificar desequilíbrios nesse corpo? Sim, essa é a primeira vez que eu vou falar abertamente sobre esse assunto. Poucas pessoas que foram atendidas por mim em- sabem disso. O que acontece? Que eu fui percebendo ao longo de alguns anos. O meu primeiro ponto de partida em que eu tive acesso ao corpo de alguém físico foi justamente por uma queixa muito particular, uma pessoa que fez uma atividade ou julgava ter feito algum movimento errado ou uma posição ruim, que dormiu, e perguntava se eu podia ou se eu conhecia alguém que pudesse auxiliar. Então, no primeiro momento, com o conhecimento que eu tenho, eu disse, olha, eu posso olhar, ver se o que você tem eu posso ajudar a melhorar essa situação. E caso eu não entenda ou não perceba, eu posso te indicar uma pessoa especializada nisso. Mas como você está precisando agora, nesse momento de auxílio, e eu vou tentar fazer o que eu posso. E o que aconteceu é que durante a manipulação, durante a manobra, ou quando eu toco o corpo dessa pessoa, quando existe uma questão que não é um simples desalinhamento físico, porque às vezes acontece isso, eu simplesmente vou tocar no corpo de uma pessoa que só está aberta ou ela só necessita mesmo de um auxílio, uma manobra básica. Mas às vezes eu, ao tocar o corpo da pessoa, eu começo a ter visão, eu começo a ver coisas no corpo dessa pessoa, áreas que estão bloqueadas ou que estão me sinalizando algum tipo de energia que está naquele ponto, e eu começo internamente questionar se o que eu estou vendo faz algum sentido. E à medida que eu vou tocando no corpo dessa pessoa, essa minha conexão, que eu falo que é a minha energia e a minha essência, o que ela me traz? Eu tanto sou capaz de ver, como sou capaz de ouvir o que está acontecendo. Então, para algumas pessoas, pode parecer que tem uma voz, uma entidade que fala com você, eu não levo para esse lado. Eu tenho, na minha forma de conduzir esse trabalho, uma percepção de que eu consigo, de alguma forma, me conectar com a energia daquela pessoa e que ela me transmite aquilo que a pessoa geralmente está ocultando por alguma questão pessoal, por algum trauma, por coisas que o corpo físico acredita se proteger. Então, eu vou captando e vou verbalizando com a pessoa. E aí o que acontece é que, às vezes, quem está sendo manipulado acha que eu estou tendo uma entidade que fala comigo, ou que eu estou voltando no passado dessa pessoa e vendo alguma coisa. O que eu te digo, na minha forma de conduzir hoje, é que eu prefiro lidar com essas informações como um sinal remoto. Como nós temos, às vezes você recebe uma ligação, então você não vê essas ondas, e às vezes essa onda recebe uma interferência que você fala, e acho que eu estou com uma ligação cruzada, porque eu estou ouvindo a ligação de outra pessoa. Eu lido muito com essa informação dessa maneira. Eu tento o tempo inteiro me conectar com a minha energia e saber que eu faço parte do todo. E aí eu consigo, dependendo da situação, captar aquilo que está afligindo ou que está causando aquele
aquele problema físico. Então, esse é o meu ponto de partida. E eu não forço, eu não invento, eu não crio uma situação para induzir alguém a pensar naquilo. Interessante. É, me corrija se eu estiver equivocado, mas é como se você fizesse um escaneamento do corpo da pessoa e começa a identificar aonde é que tem pontos de bloqueios que estão desencadeando doenças, por exemplo, físicas, emocionais também e talvez até mentais. Feito esse escaneamento, essa identificação, como você mesmo disse, você vai verbalizando, você vai falando o que você está ali vendo e sentindo. Mediante o próximo passo depois disso seria o desbloqueio. Você também faz esse trabalho de desbloqueio. Não sei se seria o termo correto, limpeza energética na pessoa. Então, eu sempre parto do princípio de que aquela história do livre-arbítrio e de que cada energia habita em um corpo, deve ser respeitado. Então, isso é algo que eu tenho levado para a minha vida em todos os aspectos. É claro que, quando eu identifico algo, ao mesmo tempo eu consigo também captar se aquela pessoa está receptiva, aberta ou preparada para esse desbloqueio. Vou dar uma referência, para a gente comparar mais ou menos como eu vejo essa situação. Imagine que um curso de um rio, tem um rio que está passando e de repente você bloqueia esse rio. Naturalmente, o bloqueio vai fazer essa água que não passa ir para outro lugar, o que provavelmente vai inundar uma área que não tinha uma inundação. Então, essa área inundada passa a ser comprometida, como a área que também não vai água também é comprometida. Então, quando eu interrompo o fluxo de algo, ele fatalmente vai me gerar efeitos negativos dos dois lados, porque eu vou causar um desequilíbrio. O que acontece é que, no processo de desbloqueio, você vai ter que se deparar com um conflito. O que seria isso? Se eu, repentinamente, desbloqueio essa área e essa água volta de uma forma muito forte numa área que já está árida, é claro que ela não vai, naquele primeiro instante, resolver a situação. Ela vai inundar e, um tempo depois, aquele solo começa a tentar se reorganizar. A mesma coisa são as emoções. Como nós lidamos com a nossa energia, como nós lidamos com o que nos cerca. Então, o que acontece é que, às vezes, eu toco numa pessoa e eu noto que o bloqueio daquela pessoa está relacionado com algo muito íntimo, um abuso que ela possa ter tido quando criança. É claro que, se eu forço sozinho, eu posso, de certa forma, estar fazendo com que aquela pessoa se machuque mais. Porque, se ela bloqueou, é porque, de alguma forma, o corpo entendeu que ela não tinha maturidade e energia para administrar aquilo. E então ele começa a criar um problema, um bloqueio físico. Mas, se você vai se permitindo, pouco a pouco, desbloquear e entender que isso já passou, pode sim, que naquele momento da minha manipulação, eu desbloqueio a pessoa na hora. Mas, se aquilo é algo que ela não aceita, vai levar um tempo. Então, eu sempre falo que, se você vai ao médico e ele te receita uma terapia ou um remédio e você não toma o remédio, você não vai melhorar. Não é o médico que vai te curar. É você identificar o que está te fazendo mal e se propor a mudar isso. E aí, se você não muda, não adianta ninguém. Eu e nem ninguém temos a força e o poder de agir na vida do outro. A não ser que ele queira e nos permita auxiliar. É como um remédio. Se você toma, ok,
Se você não quer tomar, não vai resolver. Ô Renato, esse teu trabalho de realinhamento dos corpos, do corpo físico e também dos demais corpos, ele é feito somente presencialmente ou ele pode ser feito também à distância? Eu faço, eu faço geralmente presencial, porque a partir do momento que eu toco na pessoa, eu tenho uma percepção real do, do que o toque na pele me faz sentir, como a musculatura reage ao meu toque. Isso é muito importante. Você estar na presença da pessoa é essencial. A distância ocorreu muito intuitivamente por conta de uma situação com uma criança, e eu fiquei aflito de ver a situação da avó em relação à criança. E eu tentei fazer a ideia de fazer esse atendimento, ou essa visita, que eu chamo de visita energética. E chegando no endereço e visualizando a foto da criança, eu pude captar o que estava acontecendo na hora e ver o que levou àquela situação. Para mim foi muito interessante essa experiência, porque eu não tinha contato com essa criança, não sabia absolutamente nada e nem porque ela estava internada. E ao relatar, eu fui descobrindo que tudo aquilo que eu tinha visto, na verdade, era real. E a partir disso, quando eu sinto que posso, eu faço isso. Não é um trabalho, isso não é meu emprego, isso não é meu trabalho. Isso é algo que eu tenho feito porque eu acredito nesse tipo de doação, de compartilhar o que eu posso fazer para beneficiar o próximo. E se eu não tenho como agir, recentemente eu tive, há uns 15 dias, eu tive uma experiência também da mesma forma, em que eu me conectei com uma pessoa que estava em coma induzido, e eu tenho esses áudios, eu tenho o relato da pessoa que me passou, e foi interessante que eu conseguia me conectar com a energia dessa pessoa e ela me relatando o que levou a ela cometer aquele tipo de situação que levou ao hospital. Conversando, isso durou umas 2 semanas e eu percebia coisas que aconteciam porque eu era avisado por ela ou pela energia que ela tem, até que chegou um dia que ela teve uma melhora e ela conversando comigo, isso em coma induzido, ela disse que a opção dela seria não voltar, porque ela tinha receio de cometer de novo o mesmo tipo de ato que levou ela para aquele lugar. Então a consciência dela estava em paz, ela não queria voltar. A partir daí eu me desconectei e logo uma semana depois ela faleceu. E aí essa pessoa que eu tinha contato me mandou uma mensagem falando da situação e ela entendeu que o fato de eu ter ficado uma semana omitindo alguma informação era porque eu não tenho direito e não tenho poder de agir contra a vontade alheia. Eu tenho que respeitar. Então, a minha questão de visita energética, ela vai muito de que se eu sinto que eu sou útil para aquilo. Por isso, eu hoje, no momento atual, isso não é um trabalho. Isso é um voluntariado e se eu acho que eu posso, eu faço. Muito bem. Parabéns, Renato Marques. Renato, quando o papo é bom, o tempo voa mais rápido do que de costume. Eu quero, nesse momento, agradecer sua participação e quero voltar a conversar com você. Vamos reagendar um outro bate-papo para que a gente possa explorar um pouco mais e aí, quem sabe, você trazer mais alguns casos de pessoas que você já vem atendendo através dessa visita energética ou até presencialmente
né? Mesmo que você queira, as pessoas não queiram dizer o nome, você pode omitir, mas contar o caso em si, eu acho que é bem relevante para que as pessoas possam entender melhor esse trabalho que você vem fazendo. Meu querido, muito obrigado. As pessoas que quiserem saber mais sobre o teu trabalho, onde encontrá-lo? Vocês podem me encontrar, a princípio, no meu Instagram, Remarques, a 76. Vocês conseguem se conectar comigo ali direto. Eu criei, e hoje eu vou abrir a página, ela está privada, do reprogramador multifuncional. Esse nome acaba tendo essa característica porque vai sempre depender do tipo de necessidade que aquela pessoa que chega até mim tem. Então, dependendo do que eu sinto, eu vou aplicar as terapias ou as técnicas que eu tenho. Por isso, não é um protocolo único e uma única forma de atendimento. Então, quem quiser entrar em contato comigo, no meu Instagram é a forma mais fácil. E hoje eu já vou abrir o Instagram do Reprogramador Multifuncional para todo mundo. Então, vocês podem, pelo meu Instagram, entrar em contato comigo e migrar para o Reprogramador. Muito bom. O Francisco Carnevale está dizendo escrevendo aqui no YouTube, o Renato me ajudou muito no meu processo. Maravilha. A Crica, sempre essa pessoa maravilhosa. Amo e respeito muito. Acho que é isso, Crica. Deixa eu ver quem mais aqui. A Raquel, desejando muito sucesso. Adriana Silveira, todo sucesso do mundo para você, querido. A Margot também. Oi, sucesso, Renato. São os mimos do pessoal com você aqui no YouTube. Renato, é possível... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. É possível fazer ao vivo uma visita energética? Eu nunca tentei. Eu posso tentar. Vamos marcar o próximo programa com essa intenção de fazer uma demonstração ao vivo dessa visita energética? Pode ser. Agora, eu não garanto absolutamente nada. Assim, explico rápido. Porque o que acontece? Quando eu faço a visita energética, ela está sempre direcionada para alguém que eu entro em contato. Por exemplo, recentemente eu vi uma pessoa que eu não tenho contato. Eu sei que existe, porque é uma pessoa do convívio entre os meus amigos. Mas eu não tenho contato, não falo, não conheço pessoalmente. E vendo um vídeo dessa pessoa, eu vi coisas sobre aquela pessoa e que eu tinha que avisar. Então, eu acabei mandando uma mensagem para um amigo em comum e falei, olha, eu vi isso, isso, isso. E a partir daí eu entrei em contato com essa pessoa para poder explicar o que tinha acontecido. Então, a visita energética, ela tem acontecido comigo dessa forma. Eu, às vezes, só não faço isso na rua porque as pessoas que não me conhecem não vão entender, ainda mais hoje num mundo tão complicado, onde a gente nunca sabe quem está querendo ajudar e quem está querendo dar golpe. Mas, às vezes, foge ao meu querer. Eu, às vezes, estou parado e vejo algo acontecendo e aí eu sei que eu posso agir ali. E outros que eu posso olhar e não vejo nada. Então, eu não vou inventar, olha, eu sinto, eu sou muito sincero em relação a isso. Então, é diferente quando a gente vai a uma cartomante e fala, olha, eu quero saber da minha vida. Isso é um outro caminho, um outro nível de consciência e controle. Certo.